Pois é, Marcos. E o caso do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira chega a um desfecho trágico. Eu não aguento mais ler notícia ruim nesse país, né? Vamos a mais uma. Remanescentes humanos encontrados na Amazônia serão levados a Brasília. A gente está falando dos remanescentes humanos do Bruno e do Dom. Nesse contexto, o Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, confessou o envolvimento no assassinato de Pereira e Phillips. As vítimas teriam sido mortas a tiros e os corpos esquartejados, queimados e enterrados. O irmão dele, o Osney da Costa Oliveira, conhecido como dos Santos, também está preso suspeito de participação no caso. É difícil você até lidar com o absurdo e falar sobre o absurdo, e mais difícil ainda você tentar ter uma visão minimamente objetiva do que está acontecendo, porque esse é um momento em que a gente não pode nem pensar em neutralidade ou fazer avaliações que sejam neutras ou inclusive se pretendam imparciais, sabe? Porque a humanidade, o sentimento, né, de humanidade, ele está se esvaindo e a gente precisa recuperar. Então, eu acredito que tudo que a gente for fazer tem que trazer essa carga, sabe, de admiração, de apreensão, de ser tocado e afetado realmente, para que a gente também não fale de coisas tão absurdas como essa, como se fosse algo do cotidiano, porque não pode ser algo do cotidiano, né? Eu fiquei me lembrando mais uma vez do Adorno, sabia? Quando ele falava de educação pós-Auschwitz. Olha, nada nos tem calado fundo. E isso mostra que a gente vive um processo de desumanização sem precedentes e a gente precisa fazer a retomada de um projeto civilizatório, porque nada tem nos calado fundo, né? E a manchete que você leu, Marcos, me toca aí de uma forma ou de outra, agride a minha humanidade, quando fala de remanescentes humanos. Puta, a insensibilidade, ela se espraiou, né? A gente precisa repensar a nossa sociabilidade e a nossa própria humanidade. Então, é nesse contexto também que, às vezes, eu me pergunto, o que será que a gente está agregando ou vai agregar com esse canal? Esse caso nos dá um gatilho para falar do que tem acontecido na FUNAI. E anteontem foi publicado um dossiê muito revelador sobre o desmonte da FUNAI, sobre o governo Bolsonaro, que, enfim, começou um pouco antes, já com o Temer, mas com o governo Bolsonaro isso se acentuou. Então, Perda, eu queria que você falasse um pouco sobre o desmonte da FUNAI, o que tem acontecido lá dentro. Eu vou colocar na tela aqui o dossiê para quem queira baixar também se informar um pouco sobre o que tem acontecido. A FUNAI, ela é um órgão oficial indigenista. O que significa isso? A FUNAI deveria ser um órgão de proteção e promoção de direitos indígenas, e o que ela se tornou, como muito bem pontuado por esse dossiê, ela se tornou justamente um órgão oficial contra os direitos indígenas, anti-indigenista. Foi isso que a FUNAI se tornou. E esse foi um processo que se iniciou, que se agravou em especial com o governo Bolsonaro a partir de 2019, né? Afinal de contas, a gente precisa lembrar que a própria escolha do presidente da FUNAI, do atual presidente, né, do Marcelo Xavier, foi uma escolha feita com a chancela de ruralistas, né, com a chancela do agronegócio, com a chancela do garimpo ilegal, com a chancela da exploração ilegal de madeiras, né, com a chancela de pescadores e caçadores ilegais, né? O próprio Naban, que é o atual secretário especial de assuntos fundiários, ele chancelou a nomeação do Xavier para a presidência da FUNAI. E a FUNAI, ela vem dentro dessa política de governo contra indígenas, contra, né, o meio ambiente. Dentro dessa política, o Xavier tem feito a lição de casa em favor desses interesses, né, do grande capital e contra os direitos dos povos indígenas. A gente pode colocar aqui, só para contextualizar, que uma das primeiras feitos, né, um dos primeiros feitos do Xavier
foi mudar, inclusive, um entendimento já sedimentado dentro da FUNAI e do alcance da sua atuação no que respeita aos direitos indígenas, né? Houve a mudança de uma normativa interna da FUNAI para tentar reduzir o seu campo de atuação, né? Que é, acho que a instrução normativa número 9, quando a FUNAI diz assim, olha, a FUNAI ela só vai atuar em terras demarcadas que já foram homologadas pelo presidente da República, ou seja, ela não quer mais proteger, né, os povos e as comunidades indígenas que estejam em terras em processo de demarcação ou que tenham sido demarcadas, mas ainda não foram homologadas pelo presidente da República, pelo presidente da República, que diz que não demarcaria mais nem 1 centímetro de terra indígena. Então, quando a FUNAI tenta, né, reduzir o seu campo de atuação, ela quer justamente fortalecer esse processo de desmantelamento e de desmonte, né? O STF teve que intervir diversas vezes dentro dessa tentativa de reduzir o âmbito de atuação da FUNAI na proteção e promoção de direitos dos povos indígenas. Por exemplo, tentou-se conceituar quem é indígena para fins de alcance das políticas públicas, né? O STF foi lá e barrou mais essa atrocidade, mais essa violência contra os direitos dos povos originários, né? Então, a todo momento, você percebe que vai se concretizando, se materializando formas de desmontar e neutralizar a atuação da FUNAI. FUNAI hoje que está absolutamente aparelhada, né? Ela tem à sua frente militares e pessoas em cargos de confiança, pessoas que são indicadas principalmente pela bancada ruralista. Esse é o estado de coisas hoje. E isso é muito preocupante, porque nós percebemos que os direitos indígenas, né, estão sendo diuturnamente violados, né, e que o extermínio dos povos indígenas, ele prossegue com toda força, né? Os conflitos ampliaram-se, né? Veja que quando eu digo que a FUNAI ela vai alcançar terras demarcadas já homologadas, isso é interessantíssimo, né, para os proprietários rurais, né, porque eu apago do mapa de proteção da FUNAI as áreas que estão em processo de demarcação ou que já demarcadas ainda não foram homologadas, e se não são áreas, né, de proteção indígena, então quer dizer que os proprietários privados eles podem explorar ali da forma como queiram, né? O Bruno e o Dom, eles estavam ali, né, lutando pela defesa dos direitos indígenas, porque eles denunciavam a pesca ilegal, a caça ilegal, né, a extração ilegal, o comércio ilegal de madeira. Eles denunciavam, né, o garimpo ilegal, a grilagem naquela que é a segunda maior área demarcada no Brasil, que é o Vale do Javari, uma região, né, de interesse, né, do grande capital, desse agronegócio predatório. E a gente, Marcos, precisa dizer, né, o governo federal tem culpa pelo que aconteceu com o Dom e com o Bruno. Quem elegeu o Bolsonaro também. Quem apoia essa política de governo violenta, devastadora, destruidora também. Então, a gente tem que pedir, sim, justiça, né, para o Dom, para o Bruno e para todos os povos e comunidades indígenas que estão sendo exterminados, violentados, né, por essa política de governo, mas a gente precisa também saber quem foi o mandante desse assassinato atroz, perverso, e que coloca mais uma vez o Brasil na cena mundial como uma terra arrasada.